Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao webinar Avaliação Imobiliária em Contexto Empresarial, que é organizado pela CCIP e pelo nosso associado PVW TINSA, que damos as boas-vindas. É um webinar que teve muitas inscrições, que vai ser muito participado, e vamos esperar, aguardamos, estão a chegar, e vamos aguardar mais uns minutos para que o resto dos participantes se juntem a nós. Entretanto, se quiserem ir fazendo algumas questões no bate-papo ou no Q&A, para saber de onde é que vêm, qual é que é a vossa área de atividade, para os nossos oradores e o nosso associado poder conhecer um bocadinho melhor quem está aí do outro lado, é só participarem no nosso Q&A. Já temos cerca de 40 participantes online. Vamos aguardar mais um bocadinho. Relembro mais uma vez que podem participar no nosso bate-papo e no nosso Q&A, se quiserem falar um bocadinho de onde estão e qual é que é a vossa área de atividade. Pretendo que seja um webinar algo dinâmico e com a participação, e com a vossa participação. Temos o Vítor Sousa. Boa tarde, Vítor Sousa. Guardamos mais um minuto e vamos dar início então ao nosso webinar. Temos aqui Vítor Sousa, que é diretor financeiro do Grupo Alves Ribeiro. Bem-vindo. Penso que então vamos iniciar, já passaram 2 minutos, iniciamos então. Então, mais uma vez, duas boas-vindas a todos os participantes ao nosso webinar sobre avaliação imobiliária em contexto empresarial, promovido pela CCIP e pela PVW TINSA. O meu nome é Constança Troni, eu sou coordenadora de Marketing e Comunicação da CCIP. Antes de dar a palavra aos nossos oradores, eu gostaria de vos dizer que durante esta sessão os vossos vídeos e os vossos microfones vão estar ligados, mas têm à vossa disposição o Q&A para poderem colocar as suas questões, que serão depois respondidas pelos nossos convidados no final desta sessão. O webinar vai ser também gravado e ficará disponibilizado no nosso canal YouTube e as apresentações também irão ser partilhadas. Vou dar então a palavra a José Manuel Morgado, que é o diretor, sócio-gerente e diretor da PVW TINSA. José Manuel, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigado, Constância. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer aqui ao nosso anfitrião, que nos propôs este desafio através da nossa associação de estar aqui presentes. Nós entendemos que faria também sentido estar aqui com outros dois parceiros nossos que costumam trabalhar conjuntamente connosco de uma forma indireta, também relacionada com a atividade das avaliações, que é a Pedro Raposo e Associados e a Tocha Chaves e Associados. A Pedro Raposo é a nossa sociedade de advogados preferida, com quem fazemos quase tudo aqui na PVW TINSA e com a qual colaboramos com alguma regularidade sempre que os clientes deles necessitam de avaliações ou sempre que há fusões, aquisições e todo o tipo de situações em que são necessárias avaliações de ativos imobiliários. A Tocha Chaves e Associados também está connosco muitas vezes, trabalhamos muitas vezes em parceria, quando necessitamos de fazer avaliações de empresas, onde eles no fundo ficam com a parte da avaliação da empresa propriamente dita e nós asseguramos a componente da avaliação dos ativos imobiliários e, portanto,
Foi um bocadinho por essa razão que entendemos que seria útil não estarmos aqui sozinhos para a PVW Tinsa e termos também estes nossos outros colegas conjuntamente aqui neste webinar. Fazendo apenas uma breve introdução de quem nós somos, portanto, a PVW nasceu em 2003, ainda não se chamava PVW Tinsa, e trabalha desde sempre com as entidades financeiras todas do Sistema Nacional. Estivemos presentes nos stress tests, quando foi dos problemas que houve na banca portuguesa, e fomos nós uma das poucas empresas que esteve associada às avaliações dos ativos que estavam alocados aos grandes bancos nacionais, e trabalhamos 95% da nossa atividade diretamente para entidades financeiras, bancos, fundos de pensões, supervisionados muito apertadamente e cada vez mais pela CMVM e pelo Banco de Portugal, pelo Instituto de Seguros de Portugal, e inclusive pelo Banco Central Europeu, porque nós nos stress tests respondíamos diretamente ao BCE. Nós, como referi há pouco, nascemos em 2003, em 2019 decidimos fundir a PVW com o Grupo Internacional Tinsa, que neste momento lidera completamente a atividade de avaliação imobiliária na América Latina, na Península Ibérica e em muitos países europeus. Já estamos em Marrocos e agora a olhar para outros mercados. E da fusão das empresas resulta a atual PVW Tinsa, que já liderava em Portugal e, portanto, agora mais ainda, com certeza, e que estamos perfeitamente habilitados para continuar a crescer dentro daquilo que é possível, porque o mercado português é relativamente pequeno. A nossa estratégia, desde há 1 ano e meio, esta parte, e daí também a adesão aqui ao nosso anfitrião, é no sentido de conseguir dar-nos a conhecer a outros clientes que até à data não eram representativos dentro do nosso portfólio, que são os clientes empresariais. Portanto, nós não fazíamos nenhum tipo de abordagem explícita para tentar dar-nos a conhecer e angariar outro tipo de clientes que não fossem de entidades financeiras. Entendemos desde há 1 ano e meio esta parte que estava na altura de nos darmos a conhecer ao mercado e, portanto, essa também é uma das razões da nossa presença aqui. Em termos do seguimento do que vamos apresentar hoje, o que tínhamos previsto é agora haver uma intervenção da Pedro Raposo, da Tocha e Associados, que é o ROC com quem costumamos trabalhar e que tem com certeza aqui algumas questões a colocar que são interessantes para vós do ponto de vista de impactos fiscais, que as avaliações dos ativos possam ter. É impossível abordar os temas todos hoje, cada um destes temas só por si era alvo, dava tempo para um webinar independente. Depois a Pedro Raposo e Associados também fará uma breve apresentação sobre as questões que normalmente surgem na sua atividade e em que as avaliações imobiliárias acabam por estar também presentes. E depois passarei a palavra ao meu colega da PVW Tinsa, o engenheiro Pedro Mestre, que vai, no fundo, focar os aspectos mais técnicos e diretos da avaliação imobiliária relacionados com o contexto empresarial e de acordo com aquilo que é o normativo internacional. Temos aqui uma hora, que para estes temas todos é um pouco apertado. Vamos tentar que possam tirar o máximo proveito daquilo que vamos poder explicar aqui. As apresentações vão estar, de facto, depois disponíveis e algumas das questões vamos tentar que sejam respondidas no fim. De certeza que será impossível responder à maioria delas, mas ficamos disponíveis para depois, numa abordagem fora do âmbito do webinar, poder ajudar a esclarecer aquilo que tiver ficado, o que ficar do vosso lado, perguntas por responder. Eu passaria agora a palavra ao nosso ROC e muito parceiro nas avaliações das empresas, o Dr. Floriano Tocha, para fazer aqui um pouco a sua apresentação no contexto, no fundo, dos impactos que estas avaliações podem ter no contexto dos balanços das empresas e, portanto, passaria a palavra e, Dr. Floriano Tocha, bem-vindo, o ecrã é todo seu. Obrigado, Zé Manuel. Nós trabalhamos em auditoria, somos a Tocha Chaves Associados. No fundo, trabalhamos em linha com a PVW e com a Pedro Raposo e Associados. Nestes processos de avaliação, portanto, nós aparecemos sempre na parte final, já na parte do registro contabilístico, para validar o que foi feito a nível de apresentação. Eu tenho uma pequena apresentação, passaria a expô-la.
Só um segundo, por favor. A apresentação refere-se, portanto, aos ativos fixos tangíveis e às regras de revalorização. As normas contabilísticas aplicáveis a nível internacional é IAS 16, a nível nacional temos a norma contabilística de relato financeiro 7, são estas as normas que regulam contabilisticamente os registros e a mensuração dos ativos fixos tangíveis. A definição do que é um ativo fixo tangível, portanto, é um bem detido para uso na produção ou fornecimento de bens e serviços para arrendar a terceiros ou para fins administrativos. E muito importante, terá que ser por um espaço temporal superior a 1 ano. É muito importante a primeira parte, tido para uso para produção ou fornecimento de bens e serviços. O reconhecimento, se for provável que benefícios económicos futuros associados fluam para a entidade e o custo do item possa ser mensurado com fiabilidade. O que é que isto quer dizer? Uma coisa muito simples, que todos os bens que são ativos fixos tangíveis devem estar ao serviço da empresa para a pôr a produzir e, com isso, obter benefícios económicos. A mensuração. Temos a mensuração inicial, que deve ser feita sempre pelo custo, ou seja, o valor que se paga nesse preciso momento, e temos uma valorização subsequente. E temos uma valorização subsequente porquê? Porque ao longo do tempo é normal que determinados ativos possam ter um valor superior, ou seja, o valor possa crescer. Estamos a falar em concreto dos ativos fixos imobiliários e também outros ativos. Para isso usamos o método do custo ou o método da revalorização. No método do custo, o valor contabilístico deve ser deduzido de qualquer depreciação acumulada e quaisquer as perdas por imparidades acumuladas. Isto aqui é uma parte muito contabilística, o meu objetivo é webinar. Vamos passar um bocadinho à frente. No método da revalorização, que é aqui que entramos no cerne da questão, portanto, na parte de terrenos e edifícios é geralmente determinada a partir de provas com base no mercado por avaliação, que é normalmente realizado por avaliadores profissionalmente qualificados. Ou seja, se estamos perante uma empresa que tem um ativo, um edifício, que o seu valor está perdido no tempo, ou seja, faz todo o sentido que um avaliador perito qualificado pela CMVM nos diga qual é que é o valor para que possamos registar na contabilidade o ativo por esse valor. O mesmo também se passa com as instalações e equipamentos, embora não seja tão usual. Ou seja, em 90% das vezes, as reavaliações prendem-se com terrenos e edifícios. No modelo da revalorização de justo valor deve ser feita com suficientemente regularidade para assegurar que o valor contabilístico do ativo não difira materialmente daquele que será determinado pelo uso do justo valor à data do balanço. Ou seja, depois de fazer uma revalorização, por regra, deverá ser feita subsequentemente num espaço de tempo que garanta que os ativos não oscilem de valor. Não obriga a que seja feito todos os anos, mas se calhar, e não está escrito em lado nenhum, faz todo o sentido que de 3 em 3 anos voltem a ser reapreciadas. Como se trata, muitas das vezes, do principal ativo de uma empresa, faz todo o sentido que se dê um especial cuidado a estes registros. Eu vou dar um exemplo do efeito que uma revalorização pode ter no balanço de uma empresa. Isto pode ser suficiente para uma empresa passar de uma situação negativa para uma situação positiva de balanço. Por exemplo, um bem que foi comprado por 100 mil euros, imaginemos que há muitos anos atrás, pedimos uma avaliação a um perito e que nos diz que vale 250 mil euros. Temos um aumento da quantia escriturada de 150 mil euros e temos um passivo de impostos de efeitos de 33.730 euros. Se formos a ver, entre a coluna que está com os quadradinhos a verde e a que está precisamente do lado, podemos ver que o balanço todo cresce. Ou seja, o capital próprio, que está aqui a meio, sobe de negativo para 112.705 euros. Ou seja, é a diferença entre uma empresa que está com uma autonomia financeira negativa e passar a ter positiva. Se virmos do lado direito os rácios, tanto o rácio da solvabilidade como o da autonomia financeira sobem.
Porquê? Porque o capital próprio subiu. A subida na primeira linha dos ativos fixos tangíveis tem repercussão tanto ao nível do capital próprio como no ativo em menor importância, e tudo isto transforma num balanço e coloca-o com outra apresentação. Isto é muito importante, especialmente quando a empresa está exposta a empréstimos bancários ou mesmo no todo o contexto dos utilizadores das informações financeiras. Portanto, passaria ao exemplo seguinte: notas a reter. O ativo fixo tangível aumenta, capital próprio também, os rácios melhoram drasticamente, a avaliação aponta para um justo valor inferior ao custo, não é? Que qualquer registro, no entanto, pode iniciar atividades de testes de paridade. Okay. Método de revalorização, aspectos fiscais. O aumento do ativo e do capital próprio não é relevado fiscalmente. Ou seja, quando fazemos uma reavaliação, não há qualquer imposto que se pague. Por contrapartida, as depreciações que se fazem nos períodos subsequentes não são aceitos como gasto fiscal. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que toda esta operação é neutra do ponto de vista fiscal. Não há qualquer impacto passivo para importes diferentes, resultando do aumento da conta escriturada, tal como as variações subsequentes, também não deverão ser relevadas para efeitos fiscais. Ou seja, toda esta temática não tem qualquer impacto fiscal. Passa ao lado. Acabei a minha apresentação. A minha apresentação foi feita do ponto de vista estritamente contabilístico. Espero ter sido elucidativo com o exemplo que dei. Iria passar a palavra à doutora Leila Graça para iniciar a sua exposição sobre os aspectos legais. Muito obrigado, muito bem. Boa tarde, o meu nome é Leila Grácio, como já foi referido, eu sou associada sénior na BRA, Raposo Sá Miranda e Associados. No âmbito da minha apresentação, o meu objetivo é dar-vos aqui um enquadramento breve e geral sobre as situações que no nosso dia-a-dia, no âmbito societário, nós nos confrontamos com a necessidade de ter aqui avaliações imobiliárias, quer do ponto de vista formal, quer até do ponto de vista de segurança jurídica, sobretudo numa eventual discussão com a autoridade tributária. A primeira situação, e sem dúvida a mais comum, passa pelas entradas em espécie do património imobiliário, neste caso. Como saberão, no âmbito da sociedade, a contribuição dos sócios ou acionistas pode ser sempre feita ou em dinheiro ou em espécie, sendo que as entradas em espécie, em particular neste caso de património imobiliário, significam, por um lado, para a sociedade, uma maneira de a sociedade obter alguns bens que necessita, por exemplo, para a prossecução da sua atividade, sem que tenha que despender de valores monetários ou aumentar o seu passivo, e para os sócios pode significar, na prática, uma alternativa mais viável à realização de capital social em dinheiro. As principais situações do ponto de vista de entradas em espécie que nós encontramos no nosso dia-a-dia são estas que estão aqui identificadas, portanto, a constituição de sociedades comerciais, os aumentos de capital social e a realização de prestações acessórias. Em qualquer uma destas situações, nós poderemos realizar a nossa contribuição através da entrega de património imobiliário detido. No primeiro e no segundo caso, eu diria que é mais intuitivo, ou seja, o sócio ou acionista entrega o seu património imobiliário, parte ou totalidade, e recebe em contrapartida capital social. Aqui chama a atenção que é sobretudo relevante termos aqui a avaliação, que poderá significar um valor muito alto. Vamos imaginar, por exemplo, a avaliação resulta num valor de cerca de 1 milhão de euros de um determinado imóvel, de um conjunto de imóveis. Mas não há qualquer interesse em que o capital seja atribuído a esse valor, porque é um valor demasiado alto. Então, poderemos alocar parte desta valorização a prémio de emissão, que acaba por ter um tratamento muito idêntico àquilo que são as reservas legais, com que estarão mais familiarizados seguramente. A realização de prestações acessórias é também possível. A grande vantagem é, de facto, permitir colocar um determinado imóvel ao serviço da sociedade, e aqui com uma vantagem absoluta, que é obviar o pagamento do IMT. Nestes casos, de facto, a autoridade tributária tem entendido que não é necessário o pagamento de IMT,
uma vez que a lei tem um princípio de tipicidade e esta realização de prestações acessórias não está prevista e, portanto, é possível entregar o imóvel à sociedade sem ter que pagar o IMT correspondente, o que já não acontece na constituição ou em aumentos de capital social. Contudo, um dos grandes constrangimentos desta forma de realização do capital, quer no momento da constituição, quer em aumentos de capital, ou na tal realização de prestações acessórias, implica a intervenção de um revisor oficial de contas e, de forma recomendada, a avaliação complementar por parte de peritos. Okay? Isto significa, na prática, um custo, um encargo adicional, o que poderá levar algumas pessoas a desistir desta ideia. Do ponto de vista formal, é obrigatório que o ROC elabore o que tipicamente nós denominamos do artigo 28, que na prática é o relatório de avaliação destes bens. Descreve não só os bens, identifica também os seus titulares, mas procede à avaliação para se determinar se os valores que foram encontrados são ou não suficientes para a realização do valor nominal do capital que se pretende realizar. E, portanto, de facto, o grande objetivo aqui do ROC é identificar e apurar se o valor do bem é suficiente para a realização daquela participação. Neste âmbito, salientamos que o ROC em causa tem de ser independente da sociedade e, posteriormente à emissão do relatório, não poderá praticar qualquer atividade com a sociedade durante 2 anos. Isto já não acontece com os peritos, portanto, não há esta necessidade que decorra da lei de independência. Aqui, como sabem, certamente melhores do que eu, existe uma série de metodologias que permitem a avaliação dos imóveis, mas existe a liberdade do ROC e do perito para identificar qual é que é o critério que considera mais adequado. A verdade é que se nós pedirmos 10 avaliações, provavelmente as 10 obterão resultados substancialmente diferentes. E é óbvio que o facto de isto significar um custo acrescido pode implicar que alguns dos sócios não se sintam tentados em enverdar para esta hipótese. Mas na medida em que o sócio detenha bens que sejam necessários à atividade da empresa, pode de facto ser mais vantajoso. O exemplo típico aqui, pelo menos do ponto de vista fiscal, é quando eu tenho um empresário em nome individual que aloca toda a sua atividade para dentro de uma estrutura societária e se é possível fazê-lo com total neutralidade fiscal, sem o pagamento a nível de IRS ou de IRC, ficando apenas numa lógica do IMT e imposto de selo que tínhamos falado anteriormente. Aqui será também relevante as regras a nível de preços de transferência, que vos falarei brevemente de seguida, e passando aqui às outras situações típicas no âmbito societário, queria-vos falar sobre cisões e fusões, amortização de participações sociais com a entrega de património imobiliário que venha a ser detido pela sociedade e a compra e venda de património imobiliário pela sociedade aos seus sócios ou aos seus gerentes ou administradores. No caso das cisões e fusões, aquilo que tipicamente acontece é a passagem do património imobiliário de uma sociedade para outra, ou mais do que uma, e a grande vantagem desta transação é que é possível fazê-lo ao abrigo de neutralidade fiscal, desde que estejam preenchidos, obviamente, os requisitos da lei, desde que se mantenham os custos históricos de aquisição, políticas de depreciação, amortizações e perdas por imparidade. No âmbito das cisões-fusões, tal como acontece com as prestações acessórias, aqui já por aplicação do Estatuto dos Benefícios Fiscais, é possível também obviar, aqui sim, ao pagamento do IMT e do imposto de selo, desde que seja possível caracterizar esta transação como uma reorganização ou reestruturação societária. Aqui chamamos apenas muito rapidamente a atenção de que o preenchimento deste requisito de reestruturação ou reorganização para obter esta neutralidade e este benefício fiscal está no ónus do contribuinte e, na verdade, acaba por ser automático, mas a única coisa que na prática se exige é que seja criado um dossiê fiscal da própria empresa beneficiária desta isenção para, caso seja necessário, exista um posterior controle por parte da autoridade tributária. Sendo que é suficiente termos o projeto de fusão, a decisão-fusão e a documentação contabilística e, quando necessário, as avaliações feitas por ROCs ou peritos. No caso da amortização,
é uma forma que tem sido cada vez mais utilizada, sobretudo numa fase já mais avançada da vida das sociedades, quando os seus sócios pretendem retirar algum do património imobiliário que está nesta sociedade para a sua esfera pessoal. O que é que nós fazemos aqui? Na prática, fazemos a avaliação do imóvel, que pode ser feita pelo perito ou pelo revisor oficial de contas. Temos sempre que ter, para efeitos fiscais e do ponto de vista de segurança jurídica, como referência àquilo que é o valor de balanço ou o valor patrimonial tributário do imóvel, e aquilo que se executa é uma redução parcial ao total da cota, entregando-se como contrapartida, a título de dação, aquele imóvel. Por fim, temos aqui a questão da compra e venda, esta mais intuitiva e aquela que é mais comum, em que quando esta compra e venda existe entre sócios e a sociedade, ou entre a sociedade e os seus gerentes ou administradores, entramos aqui com especial enfoque nas regras do 397 do Código das Sociedades Comerciais e também nas regras dos preços de transferência. Aquilo que quero chamar-vos a atenção neste âmbito é, de facto, que nos termos do artigo 397, os contratos celebrados entre a sociedade e os seus administradores são nulos, desde que, a menos que, melhor dizendo, exista um parecer favorável do Conselho Fiscal, ou do ROC, e que isto esteja dentro dos negócios normais da sociedade. De contrário, esta operação não é válida, é nula e, portanto, não deve ser feita. Claro que, para existir este parecer favorável, tipicamente, e como vos referi, temos sempre por referência aquilo que é o valor de balanço ou o valor patrimonial tributário. Por fim, dar-vos aqui só uma pequena nota relativamente aos preços de transferência. Neste caso, estamos na presença de uma cláusula anti-abuso específica, que procura evitar a elisão fiscal conseguida através da prática de preços excessivamente altos ou demasiado baixos comparativamente com o que ocorreria nas chamadas condições normais de mercado, entre entidades independentes e numa situação de plena concorrência. Portanto, na prática, é a autoridade tributária que vai avaliar se existe ou não respeito por estas regras e cabe ao sujeito passivo demonstrar que cumpriu estas regras, sendo que o cumprimento destas regras é demonstrado sobretudo através do dossiê de preços de transferência. Aqui é relevante, quando temos estas transações entre entidades relacionadas, que exista sempre a sustentação, quer com aquilo que está no balanço, quer com aquilo que é uma eventual avaliação por parte de perito. De facto, relativamente àquilo que é a transmissão relativamente a bens imóveis e como resulta expressamente da lei, os valores normais de mercados nunca poderão ser inferiores aos valores patrimoniais tributários e, portanto, é extremamente relevante que isto seja tido em conta quando estas transações. Obrigada. Eu tomo então agora a palavra, só preparar aqui a apresentação que trago para o webinar. Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar quem nos acompanha no webinar e agradecer à Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa o convite para difundir algum conhecimento nesta matéria. O desafio que tenho é falar sobre as normas internacionais de avaliação imobiliária no contexto contabilístico, nesta esfera das empresas, e organizei a apresentação em 4 momentos que, grosso modo, são, numa primeira instância, quais as normas a nível internacional em matéria de avaliação de imóveis para este âmbito, como é que essas normas internacionais de avaliação se relacionam com o relato financeiro, o que é que calculamos quando apresentamos um relatório de avaliação neste âmbito, e um último momento a explicar como é que é feito esse cálculo. Cingindo-me aos imóveis, as normas internacionais que importam neste contexto
a uma escala global, são as normas internacionais de avaliação que são subscritas pelo RICS por via do Red Book, descendo a uma instância apenas europeia, temos também as normas europeias de avaliação, que mereceram inclusive na semana passada a publicação na sua versão portuguesa. As normas internacionais de avaliação, que estão subscritas na íntegra pelo Red Book do RICS, são, por excelência, o referencial mundial para este tipo de avaliação. Ou seja, em Portugal, a avaliação no âmbito do sistema financeiro está balizado por uma lei que é 153 de 2015, e isso aplica-se às avaliações que são realizadas para o sistema, para a banca, para os fundos de investimento imobiliário, fundos de pensões. Existe também regulação para a autoridade tributária em sede de determinação de valor patrimonial tributário. Existe no âmbito das expropriações o Código das Expropriações, mas quando chegamos a este âmbito de avaliação de património para fins de relato financeiro, para fins contabilísticos, o mais recomendado é subir a uma instância internacional e, para esse efeito, as normas internacionais de avaliação dão essa cobertura global. Dizer que o RICS é, por si, uma associação profissional na área da construção e do imobiliário, é a mais antiga que existe, e pauta-se, por um lado, por elevado padrão de serviço por via da norma, de um conjunto de normas que aplica aos seus associados, e uma autorregulação que garante um padrão de ética, deontologia e conduta padronizado a nível mundial. As normas europeias de avaliação emanam da Tegova, que, ao contrário do RICS, que abrange todo o imobiliário, a Tegova está focada na avaliação imobiliária e os seus associados procuram conceber e promover estas normas para a instância europeia. A norma em vigor já está na sua 9ª edição, tem merecido bastante atenção para acompanhar a própria evolução mundial, e descendo um pouco ao conteúdo de cada norma, e passando rapidamente para não ser pesado aqui esta parte da apresentação, é referir que em qualquer norma estão definidas bases de valor para as avaliações, estão definidos métodos, abordagens e métodos de avaliação, e no caso das normas internacionais tem mesmo contemplado um capítulo especificamente para os bens imóveis e para a promoção. Em contexto do Red Book do RICS, que é mandatório para relatórios que sejam assinados por membros RICS, tem uma parte VPS 4 a falar também sobre as bases de avaliação, uma parte a falar sobre as abordagens e métodos de avaliação, e a VPGA1 especificamente a avaliação no âmbito do relato financeiro. Lá em baixo, parte 6, a transposição na íntegra das normas internacionais de avaliação. Quando olhamos às EVS, portanto, na lógica europeia, os relatórios que subscrevem esta norma são assinados por membros qualificados RICS ou TRV, e apresenta novamente
além de uma base de valor que é muito utilizada noutras instâncias, que é o valor de mercado, tem contemplado uma série de outras bases de valor, entre as quais o justo valor, que é o que nos traz neste âmbito aqui hoje. Tem mesmo uma guidance note para o relato financeiro e uma definição específica de justo valor para relato financeiro, e, à semelhança das outras duas, tem definidas as abordagens de avaliação para estes relatórios de avaliação. Aqui evidencio, então, o tema do justo valor no Red Book, e no Blue Book a evidência do justo valor aqui presente, a par de outras bases de valor que existem no âmbito da avaliação imobiliária. O justo valor, no que diz respeito a relato financeiro, tanto nas normas internacionais como no Red Book, como nas EVS, apontam sempre para as normas internacionais de relato financeiro, que no capítulo 13 preconizam este justo valor, a definição de justo valor para os imóveis. Portanto, que na verdade, e dito em português, é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago para transferir um passivo numa transação ordenada entre participantes no mercado à data da avaliação. Pronto. Então vamos pensar no justo valor e vamos pensar nas formas que existem para o determinar. Temos a abordagem do custo, temos a abordagem de mercado, a abordagem do rendimento e o valor residual, em função do tipo de bem que esteja em análise. A abordagem do custo não é mais do que seguir um princípio pelo qual eu não iria comprar um imóvel por mais dinheiro que aquele que me custaria a construí-lo, a replicá-lo, digamos assim. Ou seja, simula todos os passos necessários para construir esse imóvel, portanto, adquirir o terreno onde vou empreender esse imóvel, suportar os custos do projeto desse imóvel, todos os custos associados à construção, os custos diretos e os custos indiretos, a fiscalização, a gestão de obra, as taxas, e chegado a esse momento, e no caso em que o imóvel não se destine à autoconstrução, que não seja um imóvel que não fosse passível de ir para o mercado, ser transacionado, estimar também uma margem que um promotor esperaria para levar a cabo essa iniciativa. Chegado a esse momento, acaba por ficar estimado o valor do imóvel a novo. Quando o imóvel não é novo, é estimada uma depreciação física, económica, funcional, em função do grau de obsolescência do imóvel. Essa depreciação pode ser percepcionada como o montante que, uma vez aplicado no imóvel, o devolvia à sua condição de novo. A depreciação física é evidente e resulta do desgaste que o imóvel sofre ao longo da sua vida útil. A económica e funcional relacionam-se com aspectos, no caso da funcional, de quando o imóvel não se adapta ou tem alguma dificuldade em adaptar-se àquilo que o próprio mercado espera dele, e a económica poderá inclusive estar em voga agora com toda a normativa ambiental. Se a determinado ponto o imóvel precisa de um padrão energético para ser transacionado, então se calhar é necessário um investimento para que ele volte a mercado da forma como o mercado espera que os imóveis
se apresentem. Existem outros tipos de depreciação social, ambiental, mas a maior fatia e aquela que é mais facilmente quantificada é a física e para isso existe uma série de metodologias na avaliação por esta abordagem do custo. A abordagem de mercado é mais simples de explicar, é a forma como é estudado o valor do imóvel por comparação com outros imóveis que sejam similares a esse. Não existem dois imóveis iguais e por não existirem dois imóveis iguais, a forma como eles são comparados resulta de processos de homogeneização que procura mitigar todas essas diferenças que existam entre dois imóveis e em toda uma amostra que seja reunida para aplicar esta abordagem. Os fatores de homogeneização que são utilizados resultam daquilo que, à luz da experiência e do conhecimento do avaliador, contribui ou é entendido como uma variável formadora de valor. É consentâneo que a localização é transversal a qualquer tipo de bem, que a área é também transversal a qualquer tipo de bem e a conservação também. Entrando no detalhe, por segmentos de tipo de imóvel, um imóvel residencial eventualmente poderá ter variáveis formadoras de valor que estão mais relacionadas, além das que mencionei anteriormente, com as vistas que o imóvel tem, com a qualidade construtiva que o imóvel tem, ou se está num edifício com elevador ou sem elevador. Se estivermos a falar de uma loja, as variáveis formadoras já se prendem mais com a capacidade de atração de consumo, leia-se montra, visibilidade, tráfego pedonal junto a essa loja, facilidade de estacionamento. Se estivermos a falar de um escritório, o estar num edifício exclusivo de escritórios, quando comparado com alguns escritórios avulsos em edifícios residenciais, o layout do próprio escritório e a própria qualidade construtiva, até mesmo agora com todo o tema energético, qualidade também numa lógica do próprio custo de utilização desse imóvel no dia-a-dia, são variáveis formadoras para esta abordagem nos escritórios. E se estivermos a falar de um armazém, setor da logística, importa comparar por uma lógica de volumetria, ou seja, o pé direito que um determinado armazém tem, na localização, a facilidade de intermodalidade, portanto, não só estar numa localização de referência, mas também como é que essa localização se relaciona com o nó da autoestrada ou com o porto mais próximo, com o aeroporto, enfim. Portanto, estas variáveis formadoras do valor, na hora de aplicar uma abordagem de mercado, são tidas em consideração pelo avaliador para a avaliação. A abordagem do rendimento divide-se, sobretudo, em duas vertentes. Uma de capitalização direta de renda efetiva e de renda potencial que um determinado imóvel tenha por via da exploração ao longo de toda a sua vida útil, sendo que a renda de mercado segue um processo de análise muito semelhante ao que anteriormente descrevi para estudar um valor unitário de venda em mercado. O mesmo processo é feito para estudar um valor unitário de renda em mercado.
Além da capitalização direta, se o tipo de imóvel em questão for um imóvel ligado à exploração económica, eu tenho aqui alguns exemplos, tenho um hotel ou uma residência de estudantes, uma estrutura permanente residencial para idosos, o normal nesses casos é simular a própria exploração económica desse bem por via deles de fluxo de caixa descontados, estimando e ainda mercado estudar os parâmetros que formam as receitas que esse imóvel seja capaz de gerar com base nas suas características físicas e simular depois também toda a componente das despesas na exploração desse imóvel e, sendo um modelo de fluxo de caixa descontado, esse cálculo é atualizado a uma taxa que reflete a atratividade do próprio negócio. O valor residual, em termos de conceito, é semelhante à abordagem do custo e, grosso modo, se eu estiver perante um terreno ou perante uma ruína, um imóvel que está a carecer de uma intervenção de reabilitação profunda e estudar o produto que lá possa ser empreendido e estudar o valor de venda desse produto. Ao subtrair a esse valor de venda desse produto todos os custos necessários para o tornar real, nomeadamente os custos de construção diretos e indiretos, os custos de portanto, fiscalização, projetos, na mesma semelhança da abordagem do custo, subtraindo todas essas parcelas ao montante de venda, o que me sobra é o valor do que lá está a data de hoje, ou seja, é o valor do terreno. A abordagem é feita, tipicamente, se puder ser realizada num horizonte de 2 anos, ou seja, se puder dizer que o tempo não influi com relevância nesta operação, a análise é feita de uma forma estática. Se perspectivar que demoraria mais do que 2 anos, desde o momento em que se submete o projeto até que é aprovado e o tempo de construir e depois de vender todo esse produto, são utilizadas, mais uma vez, técnicas de fluxos de caixa descontados. Pensando na aplicação concreta, é-nos solicitado o cálculo do justo valor de um conjunto de imóveis. Em função de cada um destes imóveis, são aplicadas uma ou duas, ou até, se for caso disso, 3 abordagens para estudar o valor do imóvel. Ou seja, se estivermos a falar de um imóvel que está devoluto, que é um apartamento, um escritório, fará sentido calcular a forma como ele se relaciona com outros que estão no mercado por comparação, ou estimar por quanto é que eu podia arrendar ao longo de toda a sua vida e, com isso, aplicar o método de rendimento. Se o imóvel estiver arrendado, já estamos a falar em cálculo financeiro, análise ao contrato, o risco desse contrato, a duração e aplicação do método do rendimento. Portanto, levando até ao final o contrato, por exemplo, 5 anos de contrato com a renda que está em vigor e daí para a frente uma renda de mercado. Se estivermos a falar de uma fábrica, eventualmente cingimos-nos ao método do custo. Como notas finais, indicar aqui um conjunto de temas que, à medida que fui preparando esta apresentação, me pareceu que seriam interessantes de comentar. Um primeiro tema, dizer que nas normas internacionais está contemplada informação em como o perito pode
separar o valor que nessa avaliação está a atribuir ao terreno e ao edificado. Comentar que, e já foi mencionado pelo Dr. Floriano, a verdade é que um imóvel que está avaliado na contabilidade de uma transação que ocorreu há 10 anos atrás, tem, como ele comentou, o valor perdido no tempo, é provável que uma avaliação à data de hoje, onde seja estudado o justo valor do imóvel, este valor esteja melhor alinhado, tenha melhor aderência à realidade à data de hoje, do que aquele que foi estudado por via do custo de aquisição, o custo histórico desse ativo. Comentar, e para evitar que exista algum tipo de confusão no dia-a-dia, quando se fala sobre justo valor, dizer que a definição das normas de relato financeiro internacionais para justo valor não são a única definição de justo valor que as normas contemplam. Existe um outro conceito de justo valor diferente, ao passo que este que importa para este webinar é uma métrica que se aproxima muito ao valor de mercado dos imóveis. Existem outras formas de entender justo valor. Por exemplo, eu sou proprietário de um imóvel e tenho nesse imóvel um inquilino que tem o direito a permanecer no imóvel 20 anos. A forma de estudar um valor que defina de forma justa para ambas as partes por quanto é que deve ser feita a transação é completamente fora de mercado, ou seja, ninguém mais está em posição de adquirir o imóvel dessa forma do que o próprio inquilino e portanto, é claro, esta ideia de que existem outras abordagens de justo valor. Queria aclarar 2 temas, mas mais por questões de diálogo mesmo entre avaliadores, ROCs. É comum ambos falarmos de custo, mas para mim custo, como evidenciei antes, é uma abordagem onde eu simulo a construção do imóvel e na esfera contabilística custo, ou até mesmo método de custo, como está e bem na apresentação do Dr. Floriano, é o custo histórico que o ativo representa na contabilidade. Ou seja, quando falamos ambos de custo, prestar em atenção que são conceitos diferentes. E o mesmo aplica-se à depreciação. Ou seja, a depreciação contabilística está tabulada, pelo menos tanto quanto me é dado a conhecer, os imóveis têm um horizonte para ser depreciados, a maquinaria, os equipamentos têm outro horizonte diferente, temporal, para ser depreciado. Quando nós falamos em depreciação, foi aquela que evidenciei através do método do custo, a depreciação física, económica e funcional do próprio imóvel, para conseguir refletir a forma como ele é usado e não novo. Uma última nota só para comentar, que na prática com esta definição de justo valor para as normas internacionais de relato financeiro, a nuance que distingue de valor de mercado é apenas uma, que é o seguinte: o justo valor procura analisar o imóvel numa lógica da maior e melhor utilidade que ele tem. E a maior e melhor utilidade é entendida como aquela que seja fisicamente possível, legalmente permitida e da qual resulte a melhor utilização económica e financeira do bem. O que acontece é, atendendo à definição de valor de mercado, esta maior e melhor utilidade, quando falamos da parte legal, do que é legalmente permitido, não é apenas aquilo que é legal à data, mas é aquilo que é legalmente permitido, legalmente permitido, e que é 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 legalmente
é o que é legal ou suscetível de vir a ser legal. Portanto, o justo valor, e para os efeitos desta instância, reflete, sobretudo, aquela realidade da forma como ela é conhecida à data da avaliação. E com isto, só tenho aqui uma nota para comentar que, a nível das acreditações, internamente na empresa e no mercado, o que acontece é, para assinar relatórios como membros REV ou como membros RICS, pronto, na nossa empresa temos ambas as qualificações, e a apresentação da empresa ficará disponível. O engenheiro Morgado também já fez uma apresentação. Obrigado pela vossa atenção e terminar aqui a partilha. Passar a palavra. Obrigado, Pedro. Temos aqui uma questão já no painel. Não sei se consegues ler. Temos aqui uma pergunta sobre a avaliação de terrenos, se entra na equação também o custo de construção e, atualmente, que valor médio, sem grande isenção, por exemplo, existem para os hotéis. Há aqui uma que é mais complicada, que é o valor médio para os hotéis. É melhor pedir-nos uma avaliação, porque isto tem que ser visto caso a caso, era o que eu diria aqui na minha perspectiva comercial. Pedro, tu consegues visualizar aqui a questão? Da forma como ela me foi colocada, se na avaliação de terrenos é tomado em consideração o custo de construção, nos modelos de valor residual, e a partir de um determinado momento começa-se a criar lá. Peço desculpa. Nada, ora é essa. Não, é comentar que os modelos que identifiquei para a avaliação de terrenos, tirando os lotes muito bem definidos, lotes que se encontram numa urbanização com mais 30 lotes iguais ou muito semelhantes à venda, que podem ser avaliados por comparação direta com esses outros lotes, a avaliação de terrenos típica resulta do valor residual. E o valor residual consiste exatamente em estudar um produto e quanto é que me custa construir esse produto, e o que sobrar é o valor do terreno. Ora, se eu estimar e se o que for prática naquela zona for um produto XPTO, eu tenho que associar a isso um custo XPTO. Se o produto nessa envolvente e aquele que eu consigo estimar que depois é escoável for um produto low cost, low é um termo que hoje em dia nos custos de construção não é muito prática, mas tenho necessariamente que estimar um custo para a construção desse produto menor e mais em linha com aquilo que seja o tipo de imóvel que esteja ali em causa. Pedro, desculpa lá interromper-te, só aqui dar uma nota complementar e fazer aqui um comentário. Eu estou aqui a receber SMS e uma quantidade de mensagens também a título privado aqui sobre este tema. Este tema é de tal maneira vasto que nós estamos a equacionar aqui novamente com o nosso anfitrião a repetição no fundo, destes webinars, mas em contextos mais específicos, porque é completamente impossível abordar aqui a temática toda, tanto do ponto de vista das perguntas que podiam surgir aqui aos nossos ROCs, como também aqui aos nossos parceiros advogados. Em relação aqui ao imobiliário, também é possível fazer um webinar com a nossa sensibilidade de como o mercado se está a comportar, atendendo a que por nós passam mais de 40 mil avaliações por ano e, portanto, temos uma visão do mercado, não só aquele que tem as mediadoras, mas também aqueles que avaliam imóveis, muitas vezes do ponto de vista não público e mais confidencial. Portanto, digamos que a visão do mercado imobiliário passa aqui pelas nossas mesas todos os dias e também, com certeza, um webinar que futuro poderia ser interessante, que são as nossas perspectivas de como o mercado imobiliário se poderá eventualmente comportar nos próximos tempos. Em relação aos hotéis, o valor que aqui na questão que estava a ser colocada, o valor final dos hotéis é calculado com base em dados do Turismo de Portugal em termos de taxas de ocupação e a nível de preço médio quarto e, no fundo, tentam replicar aquilo que será
uma exploração feita por um operador que seja profissional, que não tenha nenhuma posição de dominância no mercado e que, portanto, não tenha receitas acima do normal, mas que também não seja tão pouco profissional que tenha receitas abaixo do normal. Ou seja, a avaliação imobiliária descarta um pouco aquilo que é a performance do detentor do imóvel no momento presente e simula o valor do imóvel na propriedade de um explorador genérico, para depois calcular o valor do terreno onde esse hotel vai ser edificado. Pegamos no valor desse hotel, cujo valor já estimamos, conforme expliquei antes, e replicamos um cash flow, desenvolvendo todos os custos e os tempos inerentes, desde a data de hoje, desde a aquisição do terreno até à venda do imóvel a um outro operador pronto para dele tirar proveito económico em exploração. E por via discounted cash flow temos no fundo também o valor do terreno calculado à data de hoje. Os valores dos hotéis a nível nacional variam imenso de acordo com as localizações e, portanto, não é possível aqui responder de uma forma muito simples quanto é que vale um hotel. Normalmente as conclusões que tiramos é em valor médio por quarto, e a noção que temos tido é que houve uma pequena retração no valor médio por quarto devido à pandemia. A pouco e pouco os valores atuais dos hotéis tendem, nas nossas avaliações e no que temos observado, para recuperar os valores que tinham antes da pandemia, e julgamos que será essa a tendência. Estão-me a ouvir, hein? Sim, sim. Sim, sim. Vamos aqui um pequeno já estou. Muito obrigada, José Manuel Morgado, Pedro Mestre, Dr. Fernando Tocha e Leila Grácio, pela excelente apresentação. Queria dizer-vos que tivemos uma taxa de participantes muito elevada e um nível de audiência muito constante até ao fim do webinar, que foi extraordinário. Gostaria também de dizer que as apresentações vão ser partilhadas com os participantes deste webinar, que também vai estar na totalidade para poderem rever estas excelentes apresentações no nosso canal YouTube. Resta-me agradecer a vossa presença, agradecer ao nosso associado PVW Tinsa e até breve. Não sei se querem acrescentar mais alguma questão, estamos aqui ou terminamos por aqui. Muito obrigado, Constança, por ser nossa anfitriã, e até breve. Julgo que vamos ser aqui bombardeados com questões. Se calhar, tenho a certeza. Os nossos advogados e o nosso voto, de certeza absoluta, porque há aqui questões que impactam diretamente com o valor empresarial e vão de certeza ser abordados também. Muito obrigado. Muito obrigada, e temos aqui também no bate-papo muitos obrigados e muitos agradecimentos pela excelente apresentação. Obrigadíssimo. Obrigada, até breve a todos. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada.